Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos, amigos. Nós estamos chegando com mais um programa e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Então, hoje nós estamos aqui com convidados especiais. Nós vamos estar tratando aí sobre o valor da tradição e o perigo do tradicionalismo. E eu trago hoje para vocês pastor José de Bem e evangelista Marcos Zimmermans. Pois bem, nós estamos felizes. Eu pela primeira vez aqui no Fala Nobre, pastor Jean Ribeiro Maia, e estou aqui para tentar contribuir um pouco nesse assunto muito importante, bem interessante, vamos dizer assim, para os nossos dias de hoje. Quero agradecer a oportunidade, também é minha primeira vez aqui no Fala Nobre, pelo menos aqui no palco, né? Mas muito feliz de estar aqui e por essa oportunidade de conversar com vocês e aprender com vocês dois que são pessoas aí instruídas na palavra e com certeza tem muito a nos ensinar nessa live de hoje. Bênção de Deus, olha, eu quero já pedir para você, como Fala Nobre aí, todas as sextas-feiras, então quero pedir para você se inscrever no canal aí da AD Tubarão, dar o seu like e ativar o sino, né, para receber aí a notificação dos vídeos que estão sendo postados aí na nossa plataforma no YouTube. Você é sempre convidado a estar acessando e sendo edificado por palavra, por mensagem, por louvores que vão estar sendo postados. E hoje, essa temática, queridos, tão importante, nós vamos tratar aí sobre tradição ou tradicionalismo, um assunto que para alguns é polêmico, para outros é fácil de lidar no dia a dia, inclusive no meio cristão, na igreja, mas nós queremos tratar de uma forma um pouquinho mais abrangente e por isso nós aqui estamos com esta temática nesta oportunidade. Eu quero basear aqui a nossa argumentação no Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Marcos, no capítulo de número 7 e o versículo 6 ao 8, que diz assim: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ora, esse é um texto, né, aqui para os nossos convidados, esse é um texto que não foi Marcos que falou, não foi Pedro que falou. As palavras que estão sendo proferidas aqui saíram dos lábios do nosso Senhor Jesus. Ele está confrontando aquilo que nós vamos tratar hoje. A diferença daquilo que tem valor e daquilo que é perigoso na tradição ou no tradicionalismo. Eu gostaria de pedir para os senhores definir aí esta palavra tradição na concepção de cada um de vocês, para nós ter um entendimento abrangente aí nesta oportunidade. Bom, muito bem. Com certeza, quando a gente ouve a palavra tradição, muitas pessoas sentem arrepio e outras pessoas celebram, né? Mas na verdade eu acho que essa live ela vai contribuir para nós vermos realmente a importância da tradição, né? E esse é o perigo do tradicionalismo, porque muitas pessoas podem estar sendo tradicionalista, né? Praticando o tradicionalismo e pensam que é a tradição. E outras pessoas estão vendo a tradição como algo que não é bom, né? Algo que é do passado, que é antigo, que é obsoleto, que não, para nós não tem valor nenhum. E eu até quero trazer algo que está acontecendo hoje no mundo, né? Que são as estátuas de homens, né, da história que estão sendo derrubadas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, Cristóvão Colombo, né? Na Inglaterra, do Churchill. Então, nenhum homem ele foi, vamos dizer assim, ele foi perfeito. Sim. Porém, ele teve a contribuição, sim, naquele momento, naquela história, socialmente, e que, justamente, né, na história, e que nós precisamos respeitar.
Sim. Né? Então, é assim, nem tudo que já aconteceu no cristianismo, na igreja que nós estamos inseridos, nem tudo que ficou para trás é ruim. Não, tem coisa boa. E é por isso que é importante a gente falar sobre tradição. No sentido mais estrito da palavra mesmo, né, mais clássico da palavra tradição, a gente pode entender tradição então como um conjunto de crenças, de valores, de práticas de vida que nós recebemos das gerações que vieram antes de nós. Né? Esse é o sentido de tradição. Seja pelos nossos pais, seja pela educação que a gente recebeu na escola, através dos livros de história, seja pela cultura do lugar onde a gente nasceu, do país onde a gente vive, ou até mesmo através da instituição religiosa da qual a gente faz parte, né? As nossas crenças, o conjunto de doutrinas, enfim. No nosso caso, nós estamos falando de igreja. Além desses meios de tradição, de transmissão da tradição, nós temos também como fonte maior da nossa tradição as Sagradas Escrituras, que são a nossa fonte de doutrina, regra de fé e de prática de vida. Né? Então, essa obrigatoriamente tem que ser a nossa fonte de tradição. Olha só, nós queremos que você que está aí assistindo este programa, você venha também refletir a respeito do valor que tem a tradição. Quais são os valores que elas são traduzidas de geração para geração? E também aquilo que foi ampliado, aquilo que foi, de certa forma, evoluiu para o bem ou evoluiu para o mal, onde nós já entramos no campo do tradicionalismo. A diferença aqui, por definição, então, nós entendemos que tradição é tudo aquilo que veio, né, do passado e que gera coisas boas nos dias de hoje. Talvez um hábito, talvez uma crença, talvez um costume, talvez uma liturgia, ou de certa forma isso foi criado de geração em geração e nós aderimos a ela porque ela é boa e traz frutos bons para o meio social, o meio espiritual, o meio religioso. Mas e o perigo disso se tornar uma doutrina? O perigo disso se tornar uma regra infalível, ao ponto de você se firmar naquilo e ter concepções formadas a respeito de outros tipos de tradições como equivocadas. Esse é o perigo, então, do tradicionalismo. Eu gostaria que vocês argumentassem um pouco para os nossos irmãos qual é o risco que nós corremos em aderir a tradições que podem evoluir para o tradicionalismo. Jesus mesmo ele falou em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por quê? A justiça dos fariseus era exclusivamente exterior. Então, por isso que Jesus falou da hipocrisia. Né? Bastava os outros verem. Então, era algo que não era do coração, não era do interior. E eles observavam muitas regras, horários, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras, participavam dos cultos na sinagoga, mas, no entanto, eles substituíam essas atitudes, né, que deveria ser uma atitude interior correta, por aparências externas. Então, eu acho que o tradicionalismo tem a ver muito com aparência, e que, é claro que vira hipocrisia, e acaba eu me sentindo bem, né? E, na verdade, eu não estou crescendo. Eu estou maquiando a minha vida com Deus, a minha vida espiritual, porque eu comecei a praticar o tradicionalismo. Eu acredito que tanto a tradição, né, no sentido mais amplo, como nós falamos aqui, como o tradicionalismo, eles podem trazer um perigo em si. Né? Pelo fato de que muitas vezes o nosso coração, a própria palavra nos diz que o coração do homem é enganoso. E o coração do homem pode se revelar muito, né, através das suas... as atitudes do homem revelam as intenções do seu coração. Se a gente olhar aqui para esse texto de Mateus que a gente está vendo aqui, se nós olharmos os capítulos anteriores, você vai ver que Jesus já vem de uma série de confrontos, né, com os doutores da lei. São pelo menos 5 situações, dos capítulos anteriores, que os fariseus, os religiosos, haviam confrontado Jesus. Lá no capítulo 2, eles questionam as prerrogativas da divindade do próprio Cristo. Lá no capítulo, ainda no capítulo 2, eles questionam o fato de ele não guardar o sábado, dos discípulos não guardarem o sábado. Lá no capítulo 3,
perdão, eles vão questionar Jesus por que ele expulsava demônios, né, por Beelzebu. Acusam Jesus de expulsar demônios por Beelzebu. E assim vai. E até chegar aqui no capítulo 7, quando eles pegam aqui Jesus e os discípulos numa questão que era cerimonial, que era a lavagem das mãos. Então, essa atitude que Jesus condena, Jesus condena muito mais, não pelo zelo deles, mas pela atitude do coração daqueles religiosos, que era a tentativa de desacreditar o trabalho de Jesus, a obra e o ministério dele, e também pegá-lo em algum erro para condená-lo. Ou seja, o perigo está no coração do homem. No coração. Então, o que fluir do coração, Jesus falou isso, né, que todos os maus desígnios, os maus pensamentos, né, se originam no coração. Agora, então, o Marcos falou algo aqui importante. Eu gostaria já de parar um pouco nessa tecla aqui, porque que também então a tradição traz no seu bojo um perigo. Então, se ela for praticada, ainda que seja saudável, se ela for praticada com intenções equivocadas no coração. É isso que você está pondo aqui para nós. Então, o tradicionalismo ele já vem com essa visão que o pastor José falou, maquiada, né, hipotética, né, por fora é uma coisa, por dentro outra. A intenção é completamente diferente. Só que a tradição em si, quando assumida na sua prática, então ela pode também produzir esse efeito de sentença da parte de Deus, porque Deus vai sondar o coração. É isso? Exatamente. O problema não era a tradição, né? Os costumes que eles tinham. Porque a gente precisa lembrar quem eram essas pessoas aqui que estavam acusando Jesus. Eles eram os doutores da lei, eram os homens que conheciam a lei de Moisés de uma forma profunda. E o papel deles, ou pelo menos podemos dizer assim, a intenção deles, era pegar essa tradição que eles haviam recebido de forma oral, né, pelos registros da história do povo judeu, e ensinar isso ao povo de modo que eles cumprissem a lei e agradassem a Deus da melhor forma possível. Só que a maneira como esses religiosos utilizavam esta faculdade, essa prerrogativa que eles tinham, ela era pecaminosa. Por quê? Porque eles usavam para escravizar as pessoas. Sim. Eles tornaram as leis um fardo que o próprio Cristo disse era pesado e homem nenhum conseguia levar, né? Então, a intenção deles era má. Embora, de primeiro momento, fosse fazer as pessoas cumprirem a lei divina, na prática, a ação daqueles religiosos estava sendo pecaminosa. Porque eles, primeiro, estavam deturpando a própria lei, né? Exatamente. Eles acrescentaram a lei em muito. É importante enfatizar isso, que a tradição mosaica ali, da lei mosaica, ela foi ampliada ao dobro, né? De 613 princípios, leis ali que foram crivadas pelo Senhor no monte para Moisés. Os escribas e fariseus, quando no seu compartilhamento, ampliaram quase ao dobro. E dali que se forja toda essa ideia tradicional judaica que foi, né, farisaica no seu extremo. Sim. Até nesse exemplo específico, né, que eles acusam os discípulos e questionam Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. Se a gente for olhar para a lei mosaica, é verdade que Deus deu ao povo orientações muito rígidas até nessa questão de higiene, de purificação, né? Eles, após tocar num cadáver, eles tinham que se banhar, trocar as roupas, um animal morto, até o contato com o corpo de uma mulher no período menstrual, com os fluidos do corpo, tornavam a pessoa impura, e Deus exigia que se lavassem as mãos, as roupas e até as peças, os utensílios domésticos, após o contato com esse tipo de situação. Mas a gente vê na lei muito mais uma preocupação sanitária, né, na lei mosaica, do que realmente um princípio espiritual religioso. Quase que uma purificação exterior. Exato. E nada interior. Mas era o contexto onde eles estavam vivendo. Sim. No deserto. Exatamente. Sem nenhum recurso sanitário. Verdade, Sim. Verdade. E o que os religiosos fizeram foi, além de exigir a lavagem das mãos, das roupas, foi tornar isso muito mais complicado. Alguns estudiosos dizem que eles chegavam a determinar para cada situação o tipo de vasilha que tinha que conter a água, a posição que ela tinha que ser derramada sobre o corpo e até que partes do corpo específicas tinham que ser lavadas ou não. Ou seja, extrapolem muito o mandamento divino. Então, pelo que eu percebo, você também aí que está assistindo deve perceber,
dá para diferenciar muito bem, então, a tradição do tradicionalismo. Por quê? Porque o tradicionalismo, né, que é baseado no legalismo, naquilo que a lei estritamente tem que ser aplicada, ela é o que é mais evidente, é mais visível, porque se preocupa com o exterior, se preocupa com a performance, se preocupa com a liturgia. E a tradição em si, ela vem como uma aplicação interior, porque o Senhor quer trabalhar no íntimo do homem, no coração do homem. Por isso as leis, né, para tomar um cuidado não somente por fora, mas também por dentro, lá no interior, no âmago da alma. O problema, né, da tradição é que ela vai sendo, o tradicionalismo, ele vai aumentando, vai evoluindo. Né? Vai evoluindo. E essa evolução, quando ela não é questionada, quando ela não é estudada, quando ela não é avaliada, qual o propósito, as próximas gerações vão assumindo, né, sem saber o porquê. E é interessante, né, a gente, lá na nossa casa, lá no nosso dia a dia, tem algumas tradições que hoje, né, a gente numa geração, uma outra geração, a gente questiona, com até os próprios pais. Mas por que faz dessa maneira? Por que faz dessa maneira? Né? Não, faz assim porque o meu avô fazia. Sim. Então eu continuo fazendo. Mas hoje já mudou tudo. Já mudou toda a concepção, mas ainda continua naquela tradição. Por quê? Porque alguém fazia lá atrás. Sim. Então hoje eu acho que a importância, né, de nós evoluirmos nisso, se bem Sim. que na primeira fala tua, tu falou da questão do novo, né? Sim. A pessoa, aquilo que é novidade, não, nem toca aqui, vamos deixar para lá, isso aí, a gente sempre fez assim e vamos continuar fazendo desse jeito e ponto final. Eu acredito que o tradicionalismo, ele deixa de ser uma tradição e vira um tradicionalismo quando esse nosso zelo, ele não é mais para preservar a palavra de Deus, Sim. mas ele coloca muito mais importância àquilo que eu entendo ser a palavra de Deus, aquilo que o homem acrescentou à palavra de Deus. Foi o que os religiosos fizeram, eles pegaram a lei divina, dada por Deus ao povo de Israel, e acrescentaram muito mais coisas, e esse zelo estava muito mais nos acréscimos do que na própria essência. Muito bem. O valor da tradição e o perigo do tradicionalismo. Olha, você tem que compartilhar esse vídeo, tá bom? Você precisa se inscrever aí no canal da AD Tubarão, você precisa curtir aí, dar um like seu aí, e também ativar o sino, mas acima de tudo compartilhar, porque esse assunto é de suma importância para nós que servimos ao Senhor e temos tradições. Temos, eu não sei se é tradições, eu acho que é tradição. Eu acho que é a tradição, né? Como cristão, e como nós devemos administrar essa questão, sem deixar que o tradicionalismo ocupe espaço na nossa vida com Deus. Então, eu gostei porque nós já definimos a diferença entre tradição e o tradicionalismo, e quase que já entramos no campo aí do perigo e do valor de cada uma delas. Mas nós vamos reforçar isso. Vamos falar um pouco sobre qual é o valor da tradição para os nossos dias. Depois nós vamos falar do perigo do tradicionalismo. Mas qual é o valor que vocês veem ainda nos nossos dias da tradição? Isso é herdado aí pelos anciãos, né? Pelos mais velhos, porque a tradição é passada de geração para geração. Então, o que preservar, porque tem um valor assim extraordinário para a nossa vida hoje? Eu creio que a tradição, né, a tradição bíblica, porque nós estamos tratando aqui algo bíblico, né, algo do nosso dia a dia, Exatamente. Mas da nossa vida com Deus, né, e a tradição bíblica. A Bíblia, ela contém história, mas não é um livro de história. Ela contém mapas, ela contém cidades, contém vales, montes, mas ela não é um livro geográfico, né? A Bíblia, ela é um livro de princípios. E esses princípios, eles estão passados através das tradições, através da tradição, que é passado de geração a geração, e que até hoje, né, nós temos um livro, que naquela época aqui de Jesus, nem todos tinham livro. Queria ler ou ouvir a palavra, né, teria que ir na sinagoga para ouvir a palavra. Então hoje nós temos muito mais recursos, e eu acho que a responsabilidade é muito maior para nós, de nós atentarmos para a tradição da palavra. Sim. A tradição dos ensinos
que eles se tornam viáveis, se tornam bons, quando nós não deixamos partir para o campo do tradicionalismo, mas que a gente vê tudo aquilo que está escrito como princípio e que deve ser vivenciado, deve ser vivido. Eu acredito que a tradição ela é muito válida hoje. Antes de nós iniciarmos a live aqui, a gente estava conversando em off aqui, né? E eu me defini como um tradicional, né? Não um tradicionalista, um tradicional. Pode parecer até estranho, porque quem me conhece, né, sabe que eu rompi com muitas tradições na minha prática de vida. Isso eu tenho comigo, Sim. na minha história. Rompi com muitas tradições, né, do que a maioria das pessoas estavam acostumadas. Isso não faz de mim um iconoclasta da tradição. Eu creio que a tradição tem um grande papel fundamental na nossa vida. Ela define de onde nós viemos, Sim. quem nós somos e para onde a gente está caminhando. Bom. Isso eu acho que é uma riqueza muito grande, né? E como igreja, eu acredito que a tradição também tem um papel muito importante nessa definição. Quem nós somos como igreja? No que nós cremos? Qual é a nossa forma de praticar e viver a nossa fé? É claro que a igreja evangélica ela é diferente da igreja romana. A igreja romana, como os senhores sabem, ela coloca a tradição da igreja, ou seja, aquelas condutas, aquelas práticas que ao longo da história foram sendo definidas como normas da igreja, no mesmo nível das escrituras, no mesmo nível autoritativo. E a reforma protestante, ela rompeu com isso, rompeu com a igreja católica e com essa visão de fé, quando definiu que somente a escritura, o sola escritura, né, era a autoridade para a regra de fé e de conduta do cristão. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é, será que tem espaço ainda para a tradição na nossa fé reformada? Antes de tu concluir, eu vou dar uma incrementada nessa que você está falando aí, é a questão. Porque a diferença entre você ter a Bíblia como o manual, a sola escritura, para a tua tradição, excluindo aqui as outras tradições fora, vamos trazer para o nosso meio. Será que a nossa concepção de tradição aqui dentro, mesmo nós tendo a Bíblia Sagrada como a regra, o manual de criar estruturas tradicionais, ela muitas das vezes não é interpretada de maneira equivocada no nosso meio? Quando ela se traduz às vezes em hábitos, quando ela se traduz às vezes em costumes e não em princípios interiores? Sim, eu acredito que sim. Pode haver esse engano e isso nos levaria ao tradicionalismo, né? Isso. Mas ainda em defesa da tradição, eu creio que na história da igreja, a tradição ela sempre esteve presente. Sim. Né? Ao longo dos séculos aí. Desde lá, a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, você vê, naquela época não havia a Bíblia escrita, é lógico, mas aquilo que nós conhecemos hoje como os evangelhos, né, como as cartas, Paulo, tudo aquilo vinha de um conhecimento oral, transmitido de pessoas a pessoas. E essa era a tradição que fundamentava a fé daquelas pessoas. E hoje nós temos ainda assim uma tradição que ela é herdada agora pelos escritos, pelos credos da igreja, pelos concílios que foram realizados, que definiram não mais as verdades de fé, mas como não, porque isso já foi definido pela Bíblia Sagrada, pelas Sagradas Escrituras, mas a forma como a igreja deve olhar para as Escrituras e interpretar. Sim. Porque a pergunta que se faz é, se eu tenho a Bíblia, para que eu preciso da tradição? Da tradição. Nós precisamos da tradição na igreja para olhar para o passado e ver como homens e mulheres de Deus, ao longo da história, olharam para as Sagradas Escrituras e entenderam aquilo. É por isso que hoje os teólogos, né, que a gente conhece, grandes nomes da teologia, eles citam pessoas do passado. Eles vão citar os reformadores, Calvino, Lutero, John Wesley. E se você for olhar para essas pessoas, elas também vão olhar para o passado e vão citar os pais da igreja, vão citar Agostinho. Você vai ver no próprio Novo Testamento, Paulo citando os profetas, Pedro citando os profetas. Ou seja, toda a teologia nossa, desde a Escritura, a formação do cânon, é feita olhando para aqueles trás, que nos antecederam e a forma como eles entenderam a inspiração divina e interpretaram as Sagradas Escrituras. Eu creio que esse é o grande papel da tradição hoje para a igreja. Olhar então para trás, olhar para o passado é importante para você criar uma tradição saudável nos dias de hoje. E essa deve ser passada de geração em geração. Você que está aí
assistindo, ouvindo, você deve perceber que a tradição tem a sua importância quando ela tem as escrituras como filtro e ela olha para o passado, observando personagens bíblicos, homens que trouxeram na história um legado de crença, né, de conduta regrada aí pela palavra de Deus, não deixando que o tradicionalismo imperasse. Bem, o valor já foi exposto. E o perigo? O perigo dessa, por isso que eu fiz menção, Marcos, dessa questão da interpretação das Sagradas Escrituras. Porque se você usar um texto como pretexto, você vai criar muitas tradições que são distantes daquilo que Deus tem como vontade para aplicar na vida, na conduta cristã de um homem e de uma mulher neste tempo. E é muito visível isso para nós, né, nos nossos dias. Alguém, por exemplo, olha, você disse que é alguém tradicional. Eu já disse para você que você não é tradicional, porque você está dentro de uma tradição, e se nós estamos dentro de uma tradição, mas nós não temos essa tradição raiz na prática diária. Nós não temos essa, porque ela evoluiu, ela foi acrescida a cada dia. Nós desenvolvemos isso naturalmente, porque, de certa forma, a tradição antiga, a tradição de trás, ela não surtiu o mesmo efeito na nossa vida. E isso, naturalmente, faz com que a gente evolua. Mas qual o perigo dessa evolução? Para ela não se tornar um tradicionalismo, talvez não no sentido de legalismo, mas no sentido de liberalismo também, que é outra tradição. Antes de responder, eu só voltando ali, né, a questão da tradição. Eu acredito que talvez a nossa tendência é olhar para a tradição como algo estático, sim, né, que está posto ali e não muda. Alguns anos atrás, a nossa igreja aqui, a Assembleia de Deus Tubarão, né, completou 75 anos, e na época eu ajudei a criar o slogan dos 75 anos, e ali dizia o seguinte: há 75 anos a nossa tradição é renovar. Eu acho que a tradição é algo que ela vai se adaptando, né, ao longo do tempo, às necessidades, ao contexto da sua época. Eu gosto de pensar a tradição quase como uma árvore, né? Uma árvore que um dia foi uma sementinha, mas foi crescendo, foi afundando as suas raízes na terra, até se tornar uma árvore frondosa. Sim. E essa árvore ela muda as folhas conforme a estação, porém a raiz continua a mesma. Eu acho que a tradição ela se renova sem perder a sua essência. Não, com certeza, né? Isso é interessante quando nós entendemos o valor da tradição, Sim. mas quando nós não estamos fechados para o novo que Sim. vem, que foi o problema dos fariseus, né? O que aconteceu? Eles não abriram mão daquilo que foi passado de geração para geração, mas que não tinha nenhuma valia. Eles não abriram mão para receber o novo, que era Jesus. É por isso que Jesus falou sobre os odres novos, odres velhos, não se deita, Exatamente. vinho novo e odre velho, porque a estrutura deles era tão velha que quando o vinho novo entrava, rompia, não tinha como sustentar, né? Algo novo, muito melhor, o vinho novo é muito melhor. E Jesus, eu tenho esse texto aí como um texto importante, porque Jesus está preservando também o velho, porque ele não quer que se rompa, né? Ele não quer que se rompa, mas depois ele vai falar sobre os retalhos. E ali nos retalhos, daí ele, como diz a turma, ele bate com os dois pés. Porque as pessoas, elas podem até achar que a tradição é importante e está acima de qualquer coisa, mas Cristo veio para o novo. Cristo veio para moldar aquilo que era o jugo, né, que pesava, por um jugo suave, por um fardo leve, para arrancar da alma daquelas pessoas todas aquelas centenas de princípios, de leis que se tornaram regras sentenciais. As pessoas morriam por causa daquelas sentenças. Então a tradição, ela acabava causando morte. E nos nossos dias, o tradicionalismo, ele mata também espiritualmente. Ele fecha, como o pastor José falou aqui, ele fecha as portas para o novo, não no sentido de nós aderirmos a tudo que venha lá de fora ou do mundo, não, mas na sua evolução natural. Né? O meu filho, o seu filho, o crescimento, o desenvolvimento, mesmo que ele esteja incluso nessa tradição antiga do meu pai, do meu avô, evoluiu naturalmente. Ele pensa diferente, ele age diferente, ele canta diferente, ele brinca diferente. E quando chegar a próxima geração, ele não vai passar 100%
do meu legado. Ele vai passar, eu acredito, com uns 30% do meu legado. 70% vai ser a aderência da própria vivência dele com seu filho. Aqui mora um segredo, né, para nós. Deixe entrar o novo, mas um novo saudável, ao ponto de nós reconhecermos que a verdadeira tradição cristã aponta para o Senhor Jesus, para a sua palavra, para os seus mandamentos, e nós não podemos abrir mão nunca. Pastor, nós que somos pastores, cuidamos de igreja, como é importante nós ter esse conhecimento, né, para poder administrar isso na nossa igreja nos nossos dias. Por exemplo, a tradição litúrgica, né, que as pessoas têm um formato já. Como fazermos aí para administrar esse lado tão específico da igreja? Passando para o campo prático, né, essa tradição, esse tradicionalismo que ele foi criado ao longo dos anos, e tem a tradição litúrgica nossa que é interessante. Sim. Por exemplo, a gente vê muito de um bom costume de vir à igreja. Tanto é que nós ficamos todos apavorados quando teve o lockdown, que a gente não poderia estar na igreja. A gente tem o bom costume da leitura da palavra de Deus, de incentivar os crentes à leitura da palavra de Deus. A gente tem o bom costume de uma adoração, de um louvor a Deus, de cantar a Deus. Nós temos um bom costume da oração, né? Dessa liturgia, que a gente tem esses elementos no culto. Tudo isso é bem interessante. Mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Eu posso estar vindo na igreja, domingo à noite, como que se eu tivesse vindo no shopping. Como que se eu estivesse indo num clube, na casa de um amigo, né? Está na hora de ir para a igreja. Eu vou para a igreja. Às vezes, talvez a gente perdeu a reverência do lugar. Não busca o transcendente. Sim, está aqui busca para só cumprir o imanente, o que está presente. Aqui muitas pessoas dizem, né? Puxa, se eu começar domingo, se eu não vir na igreja, parece que não começou a semana. Tem que ver muito bem. Tem que ver muito bem se realmente é porque é uma coisa que vai fazer falta, porque tu pensar que não veio adorar a Deus, ou se realmente a tua intimidade com Deus, né, fez falta na tua intimidade com Deus. Olha aí. Eu creio que de todos os mandamentos divinos, né, quando Deus expressa uma ordem, um mandamento ao seu povo, seja o povo de Israel, seja um mandamento válido para nós hoje, a gente precisa distinguir o objetivo daquele mandamento. Porque muitas vezes a gente vive simplesmente para cumprir o mandamento e não para cumprir o desejo de Deus com aquele mandamento. E aí o mandamento se torna mais importante do que próprio Deus na nossa vida, né? E a gente passa a servir e adorar o mandamento e não o Criador do mandamento. E eu acho que isso os fariseus viviam. O próprio Cristo não condena a tradição que eles expressavam. Sim. Ele diz, olha, observem, Jesus fala para o povo, observem o que esses homens falam e pratiquem tudo o que eles falam, sim, mas não façam o que eles fazem, porque eles fazem para ser visto pelos homens, né? Então a questão está muito mais no coração do homem do que exatamente na sua prática, né? O fato de vir à igreja não torna alguém cristão. O fato de estar religiosamente aqui, ser membro de uma denominação, ou ter um cargo eclesiástico, não é um atestado da espiritualidade daquela pessoa. Mas é a intenção com que ela faz tudo isso que demonstra a ligação dela e a intimidade dela com Deus. Por que não falar então da tradição mais ligada às ordenanças, né? Eu acredito que a tradição hoje para nós, uma tradição que é imutável, né, até a vinda do Senhor Jesus. A Santa Ceia, o batismo em águas, né, são tradições que são ordenanças, são princípios, e que fazem parte justamente dos mandamentos do Senhor, de amar a Deus, né? A ceia é comer da carne e do sangue, é compartilhar do mesmo propósito, de ser alvo da graça, né, do sacrifício vicário do Senhor Jesus, e ter uma perspectiva futura. Então, olha, hoje quando nós participamos da ceia, tradicionalmente nós estamos olhando para o passado, estamos vivendo o presente, mas com uma perspectiva futura. Acho que eu creio que a ceia, o ato da Santa Ceia é um belo exemplo do que é tradição. Eu acho que ela abrange de maneira muito... E é tão interessante que Paulo, né, ele dando instrução, ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós deveríamos o quê? Discernir
o corpo de Cristo. Discernir. Eu não estou aqui tomando ceia por tomar, mas eu estou discernindo o corpo de Cristo que foi pendurado na cruz e trouxe a minha salvação, e eu estou discernindo o corpo de Cristo, que é o meu irmão que está ao meu lado, Sim. que é a igreja do Senhor Comunhão. Jesus. E por quê? Por que tem essa instrução? Porque lá naquela época, que não fazia muito tempo, a igreja de Corinto, eles estavam tomando a ceia por tomar. Era uma festa, é uma festa religiosa. Então, que a nossa ceia não se torne simplesmente uma festa religiosa, mas que seja realmente essa entrega, né, de coração para aquele momento, para aquela ordenança. Veja que a tradição ali, né, o apóstolo Paulo deixa tão claro que o perigo do tradicionalismo era que eles pensavam só em si mesmos, né, ao ponto de não esperar do outrem, participarem ao ponto de ter, vamos fazer a minha festa, o meu ágape aqui, e você fica fora, né? E o apóstolo Paulo exorta: vocês fazem errados, vocês estão fazendo errados, vocês não esperam. Isso aqui é um momento, isso é uma tradição. Comunhão, koinonia, juntos, unidade no corpo de Cristo, né? E o propósito do símbolo ali sendo expresso no suco da uva e no pão partido, representa tudo que Deus tem, tudo que Jesus tem feito de geração a geração por nós e vai efetivar no porvir. O pastor citou o exemplo da igreja de Corinto, e isso nos leva, lógico, remete à figura do apóstolo Paulo, né? E no capítulo 11, quando ele escreve a igreja de Corinto, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A verdadeira tradição, ela jamais aponta para o homem, ela aponta para Cristo. Sempre. A verdadeira tradição aponta para Cristo. Isso não quer dizer que a tradição não inclua algumas práticas que foram estabelecidas pelo grupo. Sim. Não são necessariamente doutrinas, né? Não são necessariamente verdades extraídas diretamente da palavra, mas são práticas que foram admitidas ao longo da história pela igreja e que refletem a verdade bíblica. Por exemplo, o próprio versículo 2 desse texto que eu citei, Paulo vai elogiar os crentes de Corinto por se lembrarem do apóstolo e em tudo, e por se apegarem às tradições. Ele usa essa palavra, as Sim. tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, o problema não é a tradição, né? Essa tradição, ela, para ser aceita, ela tem que ser verdadeira. Mas existe uma importância da igreja preservar as tradições. E Paulo aqui me parece que não, nesse texto exatamente, ele está falando daquilo que hoje a gente conhece como o Evangelho, né? O Novo Testamento, enfim. Mas em outros textos, Paulo vai falar dessa catolicidade que existia na igreja primitiva. Sim. Aquelas práticas que eram comuns, que em vários textos ele fala: em toda parte assim pregamos. Há um outro texto que ele diz, inclusive, não é costume, quando ele estava falando das contendas, né, se afastar das contendas, não é costume entre nós agir dessa maneira. Esse costume entre nós é que a gente pode citar como exemplo de uma tradição que não é necessariamente uma doutrina bíblica, né, mas ela é uma prática que é importante, que foi aceita na igreja como uma prática de vida do cristão. Sim. E que deve ser preservada. Seria mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Né? Argumentar um pouco, falar um pouco a respeito daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos e daquilo que nós esperamos em Cristo Jesus. Eu anotei aí no texto, né, vocês observaram 4 formas aí de nós nos protegermos do tradicionalismo. Primeiro, eu vou ler para vocês e vocês vão argumentar alguma coisa a respeito. Primeiro é reconhecer que a verdadeira tradição cristã é aquela que aponta para Cristo, que já foi aqui falada pelo evangelista Marcos. Segundo, procurar reconhecer as raízes das suas tradições. Como surgiram, aonde surgiram, como foram modificados, tanto para o bem como para o mal ao longo dos anos. Quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos... Galera, tem muita pergunta aqui, vocês não vão precisar responder todas essas perguntas. Mas é como reconhecer a raiz, né, da tradição, como descobrir se ela é saudável ou não, se ela é boa ou não. E lembrar ali também que devemos obedecer ao Senhor acima das tradições, ter as Sagradas Escrituras, não somente um apontamento de Cristo, mas também ouvir. Jesus falou, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Ou seja, não é só ouvir,
tem que obedecer, tem que praticá-la. E isso é a tradição do cristão. E também, antes de comparar-se com sua tradição, comparar aí a palavra de Deus com a mesma. Antes de eu colocar ela em prática, ver se ela condiz com as Sagradas Escrituras. Então, resumindo, eu queria que vocês pontuassem alguma coisa a respeito de como se proteger aí. O que eu devo fazer? Simplificando, o que eu devo fazer para me não cair no laço do tradicionalismo? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é estar aberto a rever meus conceitos. Porque o problema é que o tradicionalista, ele não consegue enxergar algo diferente. Sim. Ele aprendeu assim, aquela famosa frase, né? Nasci nessa, morro nessa. Então, ele não está aberto. Então, primeira coisa, a gente precisa estar aberto a rever os conceitos, a rever por que eu faço dessa maneira. Ela é bíblica. Jesus mesmo falou aos fariseus que, olha, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Então, eu acho que, como já o Marcos falou, né, que a tradição, ela enfatizou, ela é de tempos antigos, mas ela remete ao futuro, porque o que eu mais tenho que ver é o que eu estou passando para a nova geração. O que eu estou passando para os meus filhos? Como é que... E foi até interessante. Quando os meus filhos eram pequenos, e aí então estava orando pro almoço ali, né? Daí o Jonatão do meio disse assim: "Ô pai, o pai já viu que o pai tem a mesma oração todos os dias do almoço?" É bem assim. E os filhos decoram. O meu filho decorou a minha oração. Então, a gente tem que estar aberto, né? Porque tem uma nova geração vindo. E o que a gente não quer é que a nova geração erre por causa de nós. Mas que eles possam acertar muito mais do que eu possa, então, gerar em mim, evoluir as tradições, mas que elas venham ser preservadas pelos meus filhos, de forma que sejam saudáveis também em Cristo Jesus. Pensam. Eu creio que as novas gerações, para viverem a plenitude dessa tradição e o que ela tem de melhor, eles precisam primeiro conhecer, como você pontuou, a origem dessa tradição. Sim. Nós temos um amigo em comum que uma vez ele contou essa história para nós. Ele casou com a esposa dele de Ituporanga, né? A família dela lá. Ela cortava as duas pontas da linguiça. E ele achava interessante aquilo. Então ele perguntou: por que você faz assim? Não, porque minha mãe sempre fez assim, cortava as pontas da linguiça antes de fritar ali e tal, e fazer. Passou-se um tempo, um dia eles foram na casa da sogra e ele perguntou: sogra, a Lizy sempre faz isso, minha esposa sempre faz, corta. Por que faz isso? É alguma receita? Ela disse: não, porque antigamente a nossa frigideira, a linguiça, né, que era produto colonial, era grande, a frigideira era pequena, então a gente tinha que cortar as pontas para caber inteira ali. Olha só. E aí a segunda geração foi reproduzindo aquilo sem nem saber o sentido. Hoje eu vejo que muita gente reproduz tradições sem nem saber o sentido daquilo e não entender o significado. Olha, e aí a tradição perde o valor. Então a gente precisa olhar para o passado e saber por que os nossos pais creram assim, por que eles viveram assim, por que eles pregavam dessa forma. Porque, como a gente já falou aqui, o valor está na essência e não na forma. Olha aí, eu coloquei ali algumas negativas e uma delas se encaixa perfeitamente no que você disse. Não usar as regras, né, como forma de tradução. Às vezes nós criamos algumas regras, alguns métodos, algumas estratégias, ou até aplicamos alguma coisa em nossa vida que, com o passar do tempo, pode se tornar uma tradição sem o conhecimento de causa. É um exemplo claro aí de cortar, né, para caber dentro da frigideira. Lá na frente já estava virando uma tradição que não tinha nenhum efeito colateral, mas a pessoa aplicava ela diariamente. O perigo, né, da tradição é que é o filho pródigo, é o irmão do filho pródigo. Exatamente. É o irmão do filho pródigo que não aceitava o irmão mais novo simplesmente ser recebido com amor e com graça. Olha aí. Então, infelizmente, sendo aberto aqui, por causa da tradição e de tradicionalista, muitas pessoas perderam a fé.
Muitas pessoas não estão mais conosco. Por quê? Um dia eles ousaram perguntar, por que fazer desse jeito? Por que não fazer daquele? Não pergunta por quê. Faz e pronto. Então, infelizmente, muitas pessoas se perderam, né, estão fora dos caminhos por causa da tradição. Que não é por causa da tradição bíblica, mas é por causa da tradição de homens. Olha, nós já estamos chegando aí quase que ao final. Eu já gostaria de enfatizar você, para que você venha curtir, né, dar um joinha aí, um likezinho, inscrever-se no canal e também aí acionar o sino para você receber os próximos vídeos aí e ser edificado pelo mesmo. Eu quero, para nós encerrarmos assim essa temática, o valor da tradição e o perigo do tradicionalismo, figurando aqui a ideia de que nós podemos então experimentar o novo sem abrir mão da tradição, esta quando aponta para Cristo e tem como base as Sagradas Escrituras. Eu acredito que esse seja o ensino quase que sintético aqui de tudo que nós falamos, né? Mas eu coloquei ali regras humanas como forma de religião, regras humanas como forma de tradição, alteram alguma coisa na nossa vida com Deus ou não? Eu creio que sim. Quando a gente transforma a tradição em tradicionalismo, nós somos propensos a cometer os mesmos pecados que o Senhor Jesus condenou naqueles religiosos. Vejam que, por colocar as regras acima da vontade da própria palavra de Deus, as regras que eles mesmos haviam criados, aqueles homens se achavam que, por cumprir esses ritos, eles eram melhores do que os outros. Sim. Levou a eles a um pecado da arrogância, de se acharem, da jactância, né, se julgar mais santos, mais puros. E esse é um pecado que a gente vê hoje na igreja de hoje. Muitas pessoas, né, dizem, não, mas eu sou raiz ainda, comigo é assim, né, não sou que nem esses outros aí que olha desse jeito, enfim. Esse é um pecado que Jesus já condenou lá nos fariseus. E o que é mais grave, eu acho, é que essa forma deles olhar para a tradição que eles haviam recebido levou eles a um engano quanto à natureza do pecado. Eles achavam que a santidade perfeita vinha deles cumprir todos aqueles mandamentos. Sim. E não de fazer a vontade de Deus, né? É por isso que Jesus ele dá um novo mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar ao próximo a si mesmo. Aqueles homens estavam querendo expressar um amor muito intenso, muito rigoroso a Deus, mas não amavam o seu próximo, nem nos seus atos, nem nas suas intenções. E isso constituía um pecado que eu acho que é muito comum hoje também, né? A gente, pessoas que por cumprirem toda a regra, acabam, como o pastor falou, ferindo o outro, julgando o seu irmão, colocando para fora da igreja o seu irmão. Então, isso não aceitando receber, né, aquele que um dia experimentou, saiu, voltou. E às vezes também tem. A gente acaba coando muitas vezes o mosquito, engolindo o camelo. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Eu não sei se... Só completando, tanta coisa que muitas vezes nós queremos tratar e acusar como pecado, e coisas talvez ainda mais graves que a gente tolera. É o cisco do olho e a trave. Exatamente. Deixa eu só. Aqui algo importante. Não sei se aconteceu com os senhores, né? Mas comigo já aconteceu algumas vezes. Nós falamos aqui do filho do pródigo que volta e o filho, o mais velho, não aceita. Porque ele está lá servindo, ele está lá cumprindo com todas as regras, e é tradição do filho servir ao pai em todas as regras, mas ele não está posto à mesa. Enquanto todos estão se banqueteando, festejando o retorno, ele está fora. Ok. Mas também tem o filho pródigo também, aqui deixa eu abrir um parênteses, né? Que é o filho pródigo que volta para a casa do pai e quer que a casa do pai esteja do mesmo jeito de quando ele saiu. Será que aconteceu com vocês isso? É o filho pródigo, ele saiu. Ele saiu, abandonou o pai, abandonou os serviços, as suas responsabilidades, foi embora, mundo afora. Gastou tudo que tinha, pecou, dissolução, e ele voltou. Só que quando ele volta, após o beijo do pai, após o abraço, após ele ser reintegrado à família, e mesmo que seja confrontado pelo filho mais velho com as suas regras, ele olha para a casa e ele diz assim, mas a casa não é mais a mesma.
Quando eu saí da casa, era diferente. A música era diferente. O pai se vestia diferente. Né? A mãe cozinhava diferente. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Isso não é mera coincidência, né? É porque eu creio que o tradicionalismo, eu comparo pessoas assim a um cego, sabe? O cego, ele está dentro da casa, ele está acostumado onde fica cada móvel, onde Sim. cada porta fica. Sim. Então ele se locomove ali como se ele enxergasse. Aí você vai lá, chega uma pessoa diferente, muda o móvel de lugar, abre uma porta onde não tinha, fecha. Sim. Parece que ele não sabe mais se locomover. O tradicionalista é esse cego. Enquanto tudo está no lugar como ele sempre quis, que ele está acostumado, ele está confortável. Quando chega uma mudança ali, que às vezes não é nem tão essencial assim, ele já acha que o mundo acabou. Uma coisa, pastor Jean, que nessa live aqui, a gente começando a pensar, e até essa pergunta, antes aqui, né, no off aqui, você é tradicional, você não é tradicional, tradicionalista e tal, eu acho que a gente sempre tem um pouquinho de tradicionalista. Sempre. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Mas um pastor e tal. O próprio Samuel, ele foi tradicionalista. Ele chegou na casa do Jessé, Sim. e ele, quando viu o camarada lá, porte atlético, mais velho, esse é o cara que vai ser o que Deus quer ungir ele. Entendeu? Então, pela tradição que era, né? O primogênito, o forte era aquele homem ali. E ele já ia pegar e deitar o óleo sobre aquele homem. Mas o que Deus disse? Olha, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. A tradição, ela nos leva a um disfarce de que tudo está bem. Olha. A tradição, ela nos leva à religiosidade e nos afastam de Deus. E o que Deus quer é nos tratar no interior. Deus está muito preocupado comigo, mais com o interior do que exterioridade. Eu acho que essa unção começa por lá de dentro, né? E geralmente o tradicionalismo, ele unge por fora. O Senhor quer nos ungir por dentro. Veja que quando o óleo desce sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ou seja, tomou todo o ser de Davi. O grande perigo disso é nós estarmos vivendo uma espiritualidade que Deus não aceita, prestando a Ele um culto que Ele não reconhece, nem aceita, nem o agrada. Jesus, por isso, olha para Isaías, repete Isaías, né, diz para os fariseus: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E isso é um alerta muito grande para nós, nossa vida, né? A gente, por achar que está aqui orando, cantando, está prestando um culto a Deus, mas Deus está olhando realmente para o nosso coração. Todas essas argumentações servem para nós analisarmos em que nível nós estamos vivendo a nossa comunhão com Deus. Se como tradicionais, se como tradicionalistas, ou se simplesmente como homens e mulheres de Deus que querem fazer sempre a vontade de Deus imperar sobre as nossas ações e reações. Isso não quer dizer que seremos perfeitos, de modo algum. Como o pastor José falou, todos nós temos um pouquinho de tradicionalismo. Quando eu entro num argumento específico a respeito de tradição ou tradicionalismo, eu já estou sendo um pouco tradicionalista porque eu quero proteger a minha tradição. Assim como eu quero que ela venha a ser renovada, ela venha a evoluir, mas eu tenho, sinteticamente, já aceito que aquela ali é a minha forma de viver. Por isso que eu ressaltei esse princípio que o apóstolo Paulo nos revela da importância da catolicidade. Essa é uma palavra que a gente associa ao romanismo, né? Mas ela significa universalidade, aquilo que é universal entre o corpo de Cristo. Não é aquilo que eu penso, não é a minha tradição, é a tradição que a igreja de Cristo defende, né, e pratica. Até porque isso é um princípio de humildade. Todos nós dependemos uns dos outros para melhor entender a palavra de Deus, para melhor viver a nossa vida espiritual, né? Então, quando eu defendo o meu ponto de vista, uma vez eu vi um vídeo em que o cara dizia: olha, eu não leio nenhum comentário bíblico, porque eu não confio na opinião dos outros, nem em homem falando, eu só confio naquilo que o Espírito Santo me revela. E eu fiquei pensando, mas a pergunta que esse cara devia se fazer é: será que eu posso confiar em mim? Será que só eu tenho a interpretação correta da forma como o Espírito Santo fala? E esse é um princípio, um pecado do qual nós devemos nos afastar, né?
esse orgulho de entender que só o meu jeito de pensar é o jeito correto. A gente ouve lendo, a gente ouve a fala, a gente ouve a palavra de Deus de várias formas, né? E isso é desde a antiguidade. E essa é uma tradição que deve ser preservada. É melhor ouvir, é muito melhor ouvir. Porque a questão da fé, a questão da nossa certeza, da nossa convicção, ela é gerada com muita mais propriedade. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Queridos, nós queremos louvar a Deus. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer aqui os meus convidados. É uma honra, não é, receber aqui o meu pastor e também o nosso nobre querido evangelista Marcos Zimmermann, que é o diretor aqui da nossa comunicação. E muito obrigado. Palavras de consideração. Obrigado aí. Também, foi muito bom estar aqui. Eu aprendi Fala bastante. Nobre. No Fala Nobre, aprendi com o pastor Jean, aprendi muito com o Marcos. E eu creio que a gente se torna, né, a cada dia um pouquinho melhor. E esse é o propósito. Verdade. Um pouquinho melhor. Verdade, pastor. Que Deus abençoe, né, todos vocês que têm acompanhado as lives. Deus abençoe a todos os nossos irmãos da AD Tubarão. Um forte abraço e até uma outra oportunidade. Amém. No Fala Nobre. Agradeço o convite, para mim foi uma honra também. Bastante nervoso, né, por estar aqui ao lado de um homem com quem eu aprendo todos os dias e que, para honrar o título de tradicional, né, um homem que veio antes de mim, então aprendeu muito e eu tenho muito a ouvir dele. E também com o pastor Jean, que é um grande amigo também, um homem de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Esperamos que aquilo que a gente conversou aqui tenha sido para edificação e para crescimento de todos nós como cristãos. Bom demais, é isso aí, para abrir, né, o teu entendimento, para você começar a fazer uma introspecção, um exame aí, para ver como está a sua tradição. É saudável, é bíblica, é cristocêntrica, você vive por essência, é do teu coração, é do teu íntimo, ainda que foi expresso aqui que o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus, ela muda coração. Então, quando nós temos a palavra de Deus como manual, como regra, ela realmente vai gerar em nós tradições saudáveis e Cristo será glorificado. Tá bom? Um grande abraço para você, que o Eterno abençoe a sua vida e a sua família hoje e sempre, e nos vemos todas as sextas-feiras aqui com Fala Nobre. Fique na paz.